E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 3 do 8º ano do ensino fundamental. Nós vamos entrar na semana 3. Mas se antes você não assistiu às semanas anteriores, vou deixar aqui, ó, junto a mim, aparecendo um cartãozinho, para você clicar. Assiste primeiro a semana 2, depois você vem aqui para a semana 3, tudo bem? Gostaria de pedir também, pessoal, você que está assistindo aí, se você ainda não é inscrito no canal, se você puder fazer essa gentileza pela gente, se inscreve, deixa aí o seu joinha, que isso é muito importante para nós, tudo bem? Sendo assim, eu desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Então vamos nessa, né, pessoal? Semana 3 aí nós vamos continuar abordando o tema geometria, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. Aqui, pessoal, antes de entrar nos exercícios, preciso relembrar com vocês um pouco sobre o conceito de triângulo, tudo bem? Então, o que é um triângulo? O triângulo nada mais é do que um polígono que possui 3 lados. Simples assim, beleza? O triângulo possui, basicamente, 2 classificações muito importantes. A primeira classificação dele é relacionado quanto aos lados. Exemplo, imagine um triângulo e esse triângulo, ó, ele possui os seus lados com a mesma dimensão, ou seja, o tamanho deste lado é igual ao deste e igual ao deste. Portanto, eu tenho um triângulo com 3 lados iguais. Sempre que você tiver um triângulo com 3 lados iguais, automaticamente, anotem isso aí, os 3 ângulos internos, quando falo ângulo interno, é o ângulo de dentro, tá, pessoal? Os 3 ângulos internos, ó, também serão iguais. Sabe por que isso acontece? O que determina o tamanho deste ângulo é este lado. Imagine que esse lado fosse maior, então o ângulo oposto a ele seria maior. Mas como os 3 lados são iguais, então pode anotar aí que os 3 ângulos também são iguais. E aí esse triângulo todo igualzinho, nós chamamos de equilátero. Essa palavra equilátero vem do grego. Equi, de igual, e látero, de lado. Então, bem sugestivo, né? Lados iguais ou iguais lados. Beleza? A segunda classificação, pessoal, é um triângulo nesse formato aqui, ó. Perceba que ele vai possuir 2 lados iguais. E o terceiro lado, ó, diferente. Então, como ele é diferente, vou dar 2 tracinhos aqui. Então, este triângulo que tem 2 lados iguais, automaticamente ele possuirá, ó, esses 2 ângulos aqui, ó, também iguais. Porque, ó, o que determina a abertura desse ângulo é esse lado, e o que determina a abertura desse ângulo é o lado de cá. Portanto, observe que como os lados são iguais, os ângulos também serão. E esse aqui, ó, será um ângulo diferente. Por quê? Porque quem determina ele é um lado que tem medida diferente. Então, 2 lados iguais, automaticamente ele terá 2 ângulos iguais. E a esse triângulo nós chamamos de isósceles. A palavra isósceles, no grego, significa 2 pernas. Tudo bem? É como se fosse a gente, né? As 2 pernas nossas do mesmo tamanho. Então, imagine que isso aqui é uma perninha, isso aqui é outra perninha. Tudo bem? Beleza, pessoal. E por fim, o nosso último triângulo é o triângulo todo diferente. Não tem nada igual, ele não tem nenhum lado igual e, por consequência, ele também não terá nenhum ângulo igual. A esse triângulo nós chamamos ele de escaleno. Então, essa é a classificação quanto aos lados. Existe também a classificação quanto aos ângulos. Mas antes disso, eu preciso que vocês anotem isso aqui, que é muito importante. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Como assim, professor? O que é ângulo interno? Vou explicar para vocês aqui, ó. Esse triângulo tem um ângulo interno, ou seja, aqui dentro, 3 ângulos internos. Então, perceba, ó, esses 3 são os únicos 3 ângulos internos que o triângulo tem. Se você somar a medida deste ângulo mais este
mais este ângulo aqui, você terá exatamente 180. Pode ser um triângulo muito, muito grande, ou pode ser um triângulo pequeno, tanto faz. O somatório dos ângulos internos dele sempre será 180, tá bom? Outro fator importante quanto a ângulos, que é fazer uma reprise com vocês aqui, o que é um ângulo reto. O ângulo reto, ele mede 90 graus, né? É o ângulo mais conhecido aí do nosso dia a dia, ele está presente na sua mesa, no seu caderno, no seu telefone, todas as partes, né? Temos um ângulo menor que o reto, que é o ângulo agudo. Então, 90 graus, pessoal, ele possui até esse sinalzinho aqui, ó, representando 90 graus. Agora, menores que o reto é o agudo, ou seja, é um ângulo que possui uma abertura aqui menor que 90 graus. Exemplo, 53, 60, 70, 80, todos são ângulos menores que 90, portanto, são chamados de agudo. Uma forma de você gravar aí, que uma coisa aguda é uma coisa que tem uma ponta, né? E observa, todo ângulo agudo ele faz uma ponta, como se fosse uma faca ou alguma coisa assim. Então, agudo vem de ponta. E, por fim, tem o ângulo obtuso, que é aqueles maiores que 90 graus. Um exemplo aí é o 118, mas nós teríamos qualquer ângulo maior que 90, ele é obtuso. Tudo bem? Aí a classificação do triângulo, quanto a ângulos, tem tudo a ver com essa relação. Porque, ó, imagine esse triângulo aqui. Esse triângulo ele possui um ângulo de 60, outro de 40 e outro de 80. Se você somar, ó, 40 mais 80, 120. 120 mais 60, 180. Então perceba que o somatório dos três ângulos deu 160, conforme tem que acontecer em todo o triângulo. Esse triângulo ele possui três ângulos agudos, ou seja, ó, todos os três ângulos aqui são menores que 90, não é verdade? A esse triângulo, então, nós chamamos ele de acutângulo. Então, fazendo referência aí a agudo, né? O acutângulo, ele possui exatamente três ângulos agudos. Aí também existe uma outra classificação. É quando esse triângulo ele possui um ângulo ó, exatamente igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto, né? Perceba que se eu somar 30 mais 60, 90. 90 mais 90 também deu 180, né? Então, os ângulos internos desse triângulo também foram 180. Perceba que eu tenho um ângulo reto e os outros dois agudos. Sempre que eu tiver um ângulo reto, esse triângulo será chamado triângulo retângulo. Tudo bem? Devido a ele possuir um ângulo reto. Professor, um triângulo pode possuir dois ângulos retos? Não, jamais. Por quê? Porque se ele possuir 90 aqui e 90 aqui, o somatório dos três tem que dar 180, não sobra nem nada para o outro, né? Então é impossível você ver um triângulo com mais de um ângulo reto, tá bom? E por fim, nós temos um triângulo, ó, que ele possui um ângulo de 20, um de 100, ou seja, esse ângulo aqui é maior que 90, né? Portanto, ele é obtuso, e um ângulo de 60. Se eu somar os três, torna dar 180, né, pessoal? O diferencial desse triângulo é que ele possui um ângulo obtuso. Toda vez que você vê um triângulo e ele possui um ângulo obtuso, ele vai ter um nome um pouquinho feio, mas ele vai chamar obtusângulo. Tudo bem? Então, sempre que tiver um ângulo obtuso, é o triângulo obtusângulo. Conforme o reto, o triângulo obtusângulo também jamais pode ter mais de um ângulo obtuso, porque senão não conseguiríamos fazer aí três ângulos. Beleza? Então vamos para o exercício. Exercício de número 9. Determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e a medida de seus lados. Então, ó, esse primeiro triângulo tem três lados medindo 3 centímetros, ou seja, são iguais, né? Se os lados são iguais, ele é um triângulo equilátero. Beleza? Agora, se ele é um triângulo equilátero, obrigatoriamente, ó, esse lado tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, ou seja, os ângulos deles têm que ser iguais, né? Então, quanto que mede X? Eu sei que os três juntos tem que dar 180.
Então, 180 é igual a 3x. Quanto que vai valer x? X é igual a 180 dividido por 3. X é igual a 60. 60 graus. Tudo bem? Então, se todos os três ângulos é igual a 60, ambos são agudos. Portanto, eu tenho um triângulo acutângulo. Tudo bem? Só uma observação, pessoal. Todo triângulo equilátero, obrigatoriamente, tem seus ângulos igual a 60 graus. Tudo bem? Seja um triângulo equilátero muito grande ou muito pequeno. Porque sempre eu vou dividir 180 por 3, vai dar 60. No meu segundo exemplo aqui, ó, eu tenho um lado medindo 4 centímetros, o outro 4. Detalhe, esse lado aqui, visivelmente, ele é maior que os de cá, né, que os outros dois. Mas há uma outra forma da gente provar isso, porque esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, ó. E um triângulo só pode ter um obtuso. Então, o oposto ao obtuso, com certeza, é um lado maior. Então, se eu já tenho dois lados iguais, eu posso chamar ele de triângulo isósceles. Agora eu tenho que calcular o x. Mas perceba, em todo triângulo isósceles, ó, esse lado aqui, ó, é idêntico a esse aqui. Porque eles estão opostos ao lado, ó. Perdão, então este ângulo é idêntico a esse. Eu posso chamar esse aqui também, ó, de x. Uma forma de você conseguir fazer esse exercício, basta você imaginar que aqui eu tenho um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Essa primeira parte é 150. Então, esse trechinho x aqui, ó, x vai ser igual o ângulo todo, 180, menos 150. Ou seja, x é igual a 30 graus. Uma outra forma de você conseguir fazer esse exercício também é imaginar o seguinte, ó. Os três ângulos juntos não vão dar 180? Então, 180 é igual a 120 mais 2x. 2x vai ser igual a 180 menos 120. X vai ser igual a 180 menos 120 são 60, dividido por 2, x igual a 30. Tudo bem, pessoal? Então, ó, duas formas distintas de você fazer o mesmo exercício. Então, o triângulo é isósceles e como ele tem um ângulo grande, né, maior que 90 graus, nós chamamos ele de triângulo obtusângulo. Próximo exemplo, eu tenho aqui um triângulo que ele possui dois lados iguais e o terceiro é diferente. Mas se ele possui dois lados iguais, então dois ângulos dele aqui, ó, serão iguais. Sempre, pessoal, os ângulos opostos aos lados, tá bom? Como tem dois lados iguais, ele é isósceles. E uma forma da gente calcular o x lá em cima é imaginar o seguinte, ó, esse é mais difícil um pouco. Eu sei que este lado é igual a este. Vamos calcular quanto que ele vale? Eu vou imaginar aqui, ó, que isso aqui é um ângulo reto. E esse ângulo aqui, ó, ele vai valer, vou colocar assim, ó, ele vai ser igual ao ângulo raso, né? Tudo isso aqui que mede 180 menos 110, que é essa parte aqui, ó. Então é tudo menos 110. E, ó, vale exatamente 70 graus. Beleza? Se este vale 70, este aqui também vale 70. Porque eles são iguais, porque os seus lados opostos são iguais. Então, para encontrar x, ó, eu vou fazer o seguinte. X mais 70 mais 70 é igual a 180. Ou seja, o somatório dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Portanto, eu tenho que x mais 140 é igual a 180. X é igual a 180 menos 140. X é igual a 40. Tudo bem? Então, o valor que nós estamos buscando é igual a 40 graus. E esse triângulo, ó, possui, então, ângulos 70, 70 e 40. Todos eles são agudos, portanto, é um triângulo acutângulo. Aqui, pessoal, de cara, observando esse triângulo, ó,
Perceba que eu tenho um ângulo que vale x, um outro que vale 37 e um outro que vale 90. Então, todos os ângulos estão diferentes, né? Se todos os ângulos são diferentes, obrigatoriamente os lados também são. Então, aqui eu tenho um triângulo escaleno, tudo torto, tudo diferente. Perceba que só de olhar para ele eu consigo identificar este ângulo reto. Então, eu vou chamá-lo também de triângulo retângulo, beleza? E para calcular x, fica fácil. Eu sei que x mais 37 mais 90 é igual a 180. É sempre assim, né, pessoal? Somatório dos ângulos internos igual a 180. Então, x é igual 37 mais 90 é igual a, vou deixar o 180 aqui, menos 37 mais 90 é 127. Tudo bem? Então, o meu x é igual a 53. Beleza, pessoal? Então, aqui nós finalizamos o exercício de número 7, se não me engano. Aí, existe um outro conceito muito bacana, que é o circuncentro. O que é o circuncentro de um triângulo? Ó, as três mediatrizes... Peraí, professor, o que é mediatriz? Nós vimos na aula passada o que é uma mediatriz de um triângulo, de uma reta. Agora eu vou explicar para vocês o que é a mediatriz de um triângulo. Então, as três mediatrizes dos lados de um triângulo se cruzam num único ponto C. Então, imagine comigo um triângulo. Esse triângulo ele possui ângulos ABC, tudo bem? Os vértices aí, ó, A, B e C. Agora, observe comigo. Em cada lado do triângulo é composto de uma reta, não é? Eu vou tirar a mediatriz de cada lado. Ou seja, a mediatriz eu pego o ponto do meio aqui, ó, e traço uma reta perpendicular aqui. Basicamente vai ser aqui, ó, o meio certinho desse lado, tudo bem? Então, pessoal, ó, essa aqui é a mediatriz do lado AC. Por que ela é mediatriz? Porque ela tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus e corta exatamente o lado AC ao meio. Então, a esse pontinho aqui nós chamamos de ponto médio de AC. É o ponto que está no meio. A distância de MAC a AA é a mesma de MAC a AC. Tudo bem? Agora, ó, eu vou pegar este lado aqui, o lado CB ou BC, e vou pegar o meio certo dele e vou fazer a mediatriz dele também. Ou seja, traçar uma reta perpendicular aqui, ó. Tudo bem? Então, este ponto aqui, ó, nós chamamos de ponto médio de CB, ou seja, essa distância aqui de C até o ponto médio é a mesma distância do ponto médio AB. Tudo bem? E, por fim, vou traçar a minha última mediatriz, que é referente ao lado AB. Referente a AB, que então, ponto médio é aqui, ponto médio de AB. Tracei uma reta, ó, perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus com a minha reta. Beleza? Então, ó, decifrei aqui as três mediatrizes de um triângulo. Percebam que elas se cruzam num ponto central, não é verdade? A este ponto central aqui, ó, nós chamamos ele de circuncentro. Então, esse ponto é chamado de circuncentro. O circuncentro de um triângulo ABC tem a propriedade de equidistar dos três vértices do triângulo. Opa, que isso, professor? Significa que se você pegar essa distância de C a A, ela é igual à distância de C ao ponto, ao vértice C aqui, igual à distância de C a B. Ou seja, ele está no meio certinho aí do triângulo. E um outro fator muito importante é que se você pegar uma circunferência circunscrita a esse triângulo, que é isso, professor, circunscrita? É se você desenha um círculo do lado de fora dele, tocando os pontos dessa forma aqui, ó. Ela passa em cima de cada vértice, tá vendo? Ó? Nós dizemos que essa circunferência está circunscrita ao triângulo.
Em outras palavras, você pode escrever também que o triângulo está inscrito na circunferência. Tudo bem? Agora perceba, se você desenha essa circunferência, esse circuncentro aqui, ó, ele vai ser exatamente o centro também da sua circunferência. Tudo bem? Então aqui nós aprendemos como calcular e como descobrir o circuncentro. Basta você pegar o seu triângulo e fazer as 3 mediatrizes dele, que vai encontrar no ponto central aí. Beleza, exercício de número 10. Um terreno rural possui 3 casas, conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma distância dos pontos marcados A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Então tem essas 3 casinhas aqui, pessoal, e observe que se eu traçar uma reta em AB, BC e AC, eu formo um triângulo. Então eu quero um ponto aqui que possua a mesma distância de A, de C e de B, ou seja, um ponto que equidiste de todos os vértices. Se você puxar na memória, o circuncentro possui essa característica. Olha, ele tem a propriedade de equidistar dos 3 vértices. Opa! Então nós queremos calcular o circuncentro desse triângulo, que será o lugar do poço, porque ele vai ter a mesma distância do poço AA, do poço AC e do poço AB. Então o primeiro passo é a gente fazer as 3 mediatrizes. Vamos começar de B a A. O que você faz para calcular uma mediatriz? Pega a régua e calcule a distância de A a B. Se der 10, você pega em 5 e põe um pontinho. Esse é o ponto médio de A a B. Então fica mais ou menos assim, ó. Eu chutei, né, pessoal? Mas quando eu passei a reta aqui, tá no lugar certinho, tá bom? A reta que tá certa. O ponto aí foi meio no olhômetro. Então, ó, aí aqui eu tracei uma reta, ó, e essa reta ela faz exatamente com a minha reta. Portanto, ela é a mediatriz de AB. Beleza? Agora, eu vou calcular o ponto médio de AC. Então, eu pego a medida toda, divido por 2 e meço de novo. Vai ser aproximadamente aqui, ó. A esse ponto nós chamamos de ponto AB. Aí você vai traçar uma reta perpendicular a AB. Ela ficou aqui, tá, pessoal? Então, ou seja, ó, você mediu essa distância toda e esse ponto do meio aqui, ó, foi o MAB. E por fim, você vai fazer a mesma coisa em BC. Traçando o pontinho, o meio foi aqui, tracei uma reta perpendicular, ou seja, que faz 90 graus com BC. Os 3 pontos se cruzaram, só trocando minha caneta, os 3 pontos se cruzaram aqui. Então perceba, a distância, vou chamar isso aqui de ponto P, a distância de P a A é a mesma distância de P a B e a mesma distância de P a C. Então este lugar é o ponto ideal para se fazer o poço. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, encerro por aqui a nossa correção. Gostaria de agradecer você pela atenção. E se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Deixa aí o seu joinha, que isso é muito importante para nós. Tá bom? Um grande abraço, meus queridos. Fiquem com Deus e até a semana 4.